Bom, caros amigos do arquivo, estamos aqui para mais um painel. E olha só, você que acompanha os nossos painéis, a gente sempre estava, alguns meses atrás, falando: precisamos de mulheres aqui debatendo, falando sobre TV. E que coisa, é a terceira jornalista seguida que a gente tem aqui no painel. Então, nossos pedidos foram atendidos. E hoje, para falar sobre a TV aberta, Sua Excelência TV aberta, nós temos aqui a jornalista, roteirista, professora, pesquisadora, uma verdadeira showwoman, né? Ela realmente crítica de TV. Maura Martins, ela vai estar aqui com a gente falando sobre a TV aberta, sobre o futuro da TV aberta, o ano que vem. Tem muita coisa acontecendo já para o ano que vem. A gente está vendo toda a movimentação dos canais. E claro, para fazer esse painel aqui comigo, José Vitor Hack, Reinaldo Maximiano, como sempre, aqui meus companheiros inseparáveis para falar sobre televisão e um pouquinho mais. Vamos fazer aquele merchan nosso aqui, né? Eu vou colocar aqui, Texto Brasileiro Podcast, toda segunda-feira, durante a semana também tem episódios novos falando sobre TV, sobre tanta coisa, né? Muito que bem, adorei o merchan, isso aí. E aí você deve estar se perguntando, poxa, eu já vejo eles aqui no vídeo, vou ter que ouvir no podcast? Sinto muito, vai ter que fazer isso mesmo. Vai ter que ouvir a gente, ver a gente. Vai ter sim, é isso aí. Sinto muito, mas é a vida. Vai ter que ver, vai ter que ter paciência mesmo. Maura, antes de tudo, queria te agradecer por você ter aceito o convite, ter colocado o seu tempo aqui à nossa disposição. Tenho visto muito o seu trabalho, muito bacana. Você tem mandado muito bem nas suas críticas e na sua visão também histórica sobre a televisão. Antes da gente começar, e já te agradecendo, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho para quem está assistindo aqui a nossa live. Mais uma vez, valeu, Maura. Eu que agradeço, Fábio. É um prazer estar aqui conversando com vocês, uma honra ter sido convidada, né? Então, obrigada, Fábio, obrigada, Hack, obrigada, Reinaldo. Vai ser uma conversa muito legal, com certeza, né? Acompanhar junto com vocês, estar aqui, para mim, é uma honra. Bom, eu sou jornalista, né? Faz quase 20 anos, né, que sou formada, como a gente estava conversando antes, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, me formei lá na Federal de Santa Maria. E eu segui boa parte da minha vida profissional, eu segui uma carreira acadêmica, né? Sigo ainda, claro, né? Então, acabei me aproximando da televisão menos como uma profissional da televisão e mais como uma pesquisadora de televisão. Acabei trabalhando no mestrado com um programa televisivo. Eu estudei aquele programa Linha Direta, que vocês devem lembrar da Globo, né? Um clássico, até hoje. Nem sei quantos anos que ele não existe mais, mas até hoje ele é lembrado, ele é meio lembrado com medo, né? Tem essa memória de, tipo, eu tinha medo de Linha Direta. Então eu passei, naquela época, 2 anos assistindo Linha Direta toda semana, né? Virei quase que uma fã expert de Linha Direta, sabia quase que tudo decora, assim, de tanto que eu trabalhei com aquilo, né? É claro que numa perspectiva de pesquisadora, não numa perspectiva do medo, mesmo das impressões pessoais que me causava. E fui seguindo carreira acadêmica, né? Virei professora universitária, que ainda sou, e fiz depois o doutorado, também foi voltado à televisão, né? Vou só tentar explicar, só para contextualizar um pouco, porque eu acho que eu explicando um pouco do que eu estudei, vocês talvez entendam um pouco o que eu trato dos meus textos, né? Porque eu, desde o mestrado e o doutorado, eu trabalho um pouco analisando o que eu chamo dessa tensão entre realidade e ficção nos produtos televisivos. Aí entrava o Linha Direta, né, que era uma dramatização, como vocês lembram, uma dramatização com atores em cima de fatos reais, né? Então tinha, na minha visão na época, né, que eu não que eu tenha mudado essa visão, tem até uma relação com reality shows, se a gente for pensar, né? Porque são programas que também têm essa aproximação entre o que é real e o que é ficção. E quando eu cheguei no doutorado, eu continuei trabalhando com essa questão do real e da ficção, mas agora no telejornalismo readaptado com essa popularização de câmeras amadoras. Então, eu comecei a notar assim que cada vez mais, isso eu comecei em 2012, né? Em 2012 comecei a observar e só aumentou assim que a quantidade de câmeras amadoras, por exemplo, celulares das pessoas, câmeras de vigilância, que eu estava chamando como câmeras amadoras também, no sentido de que não era um profissional filmando, né?
e o quanto o telejornalismo usava isso, né? E aí eu comecei a discutir qual era o discurso. Por que o telejornalismo, que tem os materiais mais sofisticados, né? As emissoras que têm, né? As câmeras mais sofisticadas, o sistema de edição mais sofisticado possível, por que estava usando cada vez mais conteúdos amadores, sabe? E aí tem a ver com a narrativa que se coloca desses materiais, enfim, né? Então, tudo isso para explicar que eu segui essa linha, né, de olhar a televisão sobre um olhar de o que está por trás, assim, né? Então, quando eu vejo um reality show, né, que a princípio é um programa que talvez, eu me lembro, assim, de ler muitos textos jornalísticos que falava o programa sobre nada, né? Mas o que é esse nada? Né? Porque talvez seja muito superficial tu pensar que um programa que é tão atraente para tanta gente seja nada. É claro que não é nada, né? É claro que no mínimo fala sobre a nossa cultura, fala sobre nós. E aí, em 2015, eu e mais 2 sócios, né, sócios no site, nós fundamos um site de jornalismo cultural chamado Escotilha, né? Aqui em Curitiba, né? Nós formamos aqui, que é um portal de jornalismo cultural com várias áreas, e lá eu comecei eu resolvi, né, pegando esse meu histórico da pesquisa, eu resolvi que eu iria trabalhar mais com TV, né? Então tem lá colunistas, né, que fazem crítica de cinema, crítica de música, crônicas, crítica de séries, mas eu resolvi que eu iria caminhar para o lado da televisão, né, tentando pegar carona no que eu estava estudando. Então, desde 2015, eu comecei a produzir textos sobre televisão, né? Não que eu não escreva sobre outras coisas, mas resolvi seguir o caminho da crítica de televisão, né? E 6 anos depois é o caminho que eu tenho seguido junto, né, na minha carreira profissional, junto com uma carreira acadêmica, né? Que também é uma carreira profissional, enfim, mas que eu tento fazer que elas caminhem juntas, assim, no meu trabalho. Aescotilha.com.br, é isso, né? É sem o A, é escotilha.com.br. Escotilha.com.br. Então, isso. acessem escotilha.com.br. Até no final, até daqui a pouco a gente vai botar aqui o link para apresentar. Aliás, vamos colocar assim, na descrição do vídeo tem um link direto para o site, que é muito bacana. E tem ali os textos de uma forma geral, não apenas de TV, cultura de forma geral, né? Isso, é bem amplo. E se a gente não cometeu crime, Maura, porque a gente via a linha direta e tinha medo, né? A gente tinha medo. Mas falando assim, né, entrando nesse ponto da TV aberta, a Globo, a gente tem visto que a Globo tem mudado o visual, tem mudado a linguagem. Isso não é de agora, a gente tem visto que a Globo virou uma coisa só. Tudo, o Grupo Globo não é mais uma coisa ali, é tudo Globo. Eles lançaram, né? A gente está gravando isso no dia 8, e a Globo lançou nessa semana do dia 8, que a gente está gravando aqui, 2 institucionais falando da Globo de modo geral, com o Paulo Vieira e com a Tata Werneck, né? Com uma linguagem assim bem diferente dos institucionais antigos da Globo, moderno, informal, jovem, né? Sem aqueles bordões, né? Aventura, uma emoção, aquela coisa, né, que a Globo tinha, mudou totalmente, realmente, até citando concorrentes como SBT, Google, o Facebook, né, a escola SBT de marketing, né, achei muito legal isso, e muitas demissões também, né, a gente tem visto 2 grandes jornalistas, Ari Peixoto, né, e o Alberto Gaspar, se não me engano, foram demitidos, né, até a gente ver, chegaram para trabalhar, a diretoria vem cá, ó, tua cartinha de demissão, como qualquer ser humano. Maura, queria saber na sua visão, e aí meus amigos também podem entrar nesse debate, como é que você vê essa mudança da Globo? O que isso vai causar futuramente, não apenas para a Globo, mas também na TV aberta, porque a gente sabe que a concorrência sempre está de olho na líder, né? Quando a líder se movimenta, as outras ficam de olho. Como é que você vê essa mudança, não só apenas visual, mas de linguagem, que a Globo tem colocado uma Globo de todos para todos? Olha, eu tendo a ver que me dá a impressão que, primeiro, né, como tu falou, Fábio, a Globo sendo o padrão, né, que não deixa de ser, eu penso, né, mas talvez muito menos naquele patamar, né, de referência absoluta que ela tinha em outros momentos históricos, né, eu tenho a impressão que a Globo
talvez esteja, não só ela, enfim, né, mas como líder, digamos, talvez esteja puxando o carro, digamos assim, né, para esse caminho de encarar cada vez mais a televisão aberta, sempre dialogando com os outros meios, né? Então eu penso que quando ela vai investir em outros nomes, né, e nomes que vêm da internet, né, se a gente for pensar, tipo, a Tata Werneck até não, assim, Tata Werneck surge mais voltada à MTV, enfim. Mas mesmo trazendo nomes que tenham talvez não exatamente apenas o nome, mas a linguagem do jovem na internet, né? Eu penso que está abrindo cada vez mais o seu padrão para, de alguma forma, conversar com esse público, né? Porque não existe, eu penso que não existe mais apenas aquela ideia, tipo, televisão aberta e um abismo internet como se fosse uma coisa superior, enfim, né? O que a gente vê cada vez mais nos canais, a impressão que eu tenho é esse casamento proposital, ou pelo menos esse namoro proposital com outras linguagens que não seriam aquelas que nós imaginamos que seja exclusiva da TV aberta. Então eu tendo a ver um pouco dessa forma, assim, sabe? De se abrir, né? Então, tu falando do institucional, né? Quando que a gente imaginaria que a Globo, por exemplo, faria, né? Uma brincadeira consigo mesma, citaria concorrentes. Isso é muito novo, né? Que era quase como se a Globo sempre fosse lá a rainha absoluta, não conversa com ninguém, né? Olha de cima para baixo. E agora nós estamos vendo essa abertura cada vez mais por um diálogo, por uma brincadeira, por uma autocrítica mesmo que seja, né? Uma autocrítica bastante controlada pelas suas intenções, eu penso, né? Né, isso me lembro, por exemplo, desde daquele quadro do Isso a Globo Não Mostra, né? Que era algo meio novo também para a gente pensar na Globo rindo de si mesma, né? Eu acho um caminho interessante que está se buscando. Não vejo apenas como ela fazendo isso, mas quando é a líder fazendo, chama bastante atenção, porque certamente está mostrando uma tendência para os outros canais. Vou até te fazer uma pergunta antes de passar para os meus amigos. A nossa geração, me corrija se eu estiver errado, a nossa geração somos os millennials, né? É isso que falam, né? Nós somos antes do fim, acho que é isso, né? Eu sempre me perdi muito, né? Esse dia eu estava numa palestra e entendi que eu nem sei direito essas coisas, mas entendi que eu era geração Y. Eu tô começando a ver que alguns pontos do meu cabelo tá começando a ficar branco, eu já tô entrando na geração dos 40 e eu já me sinto um pouco cansado, né? A verdade, a geração cansada, né? A gente tem visto realmente que essa nova geração, porque quem fez 20 anos nasceu em 2001. Então Sim. Isso é um choque para nós, né? Sim. E é uma geração totalmente diferente da nossa, que viu a internet nascer, engatinhar, tínhamos uma outra noção da TV aberta. Você até lembra de um vídeo que você fez para o Meteoro, né? Ver TV é cringe, né? Ver TV é cringe, né? Era uma pergunta. Isso vai atingir, de fato, um público que, às vezes, muitos desses jovens nem estão tão ligados assim na TV aberta, vai conseguir trazer esse público e ver TV não é tão cringe não, né, Maura? Pois naquele vídeo lá do Meteoro, né, a discussão foi meio... Por que a TV aberta está esquecendo do jovem, né? Porque a gente teve vários... no vídeo eu cito, né, alguns momentos históricos, programas históricos, que nós tivemos uma vasta programação para o jovem, né? Para o jovem é que eu também incluo a criança. Né? Então nós, né, eu tenho 41 anos, nasci em 80. Então eu cresci vendo o show da Xuxa... Não lembro, mas cheguei a ver Balão Mágico na TV, né? Depois vi Xuxa, vi a Mara Maravilha. Engraçado que essas coisas que ela tá falando, nada disso é da minha época. Que o Hack nasceu em 95, gente. Eu sou do tempo da TV Globinho. Tá bom, Hack, que você lembra da Vila Sésamo. Você usava sabe aquela película roxa que colocava na frente da televisão para ela ganhar um pouquinho de cor? A senhora me respeita, tá? Que eu não sei qual é. Mas, a senhora é da arqueologia da TV. Eu me senti um pouco velho, porque eu sou o caçula daqui, né? Eu tenho 36. O Silvio Santos reprisou quando uma mulher foi na Porta da Esperança e pediu os bichinhos do Bozo. Eu fiquei muito emocionado com aquilo, mas ao mesmo tempo eu falei,
Eu sou da época que assistiu o Bozo, cara. Tipo, Tu chegou a assistir o Bozo? cheguei a assistir o No Bozo SBT? até no SBT, foi até 91. Eu amava É o mesmo? Bozo. Eu não gostava da Xuxa. Eu gostava do Bozo. Eu ficava bravo com a Xuxa porque eu já era meio comunista naquela época, porque vinha aquele pessoal com café da manhã, eu ficava revoltado. Eu falei, não, isso não existe. Eu não tinha aquele café da Ai, manhã, que eu ficava vinha, né? bravo. Vinha. Um café da manhã gigante. Eu já tinha, olha só, eu já tinha na minha consciência assim, isso tá errado, porque o meu café da manhã era um pãozinho simples. Vinha aquela coisa que, não, isso é errado. Aí eu ia pro Bozo. Ia ver o Bozo. Mas continua, Mauro. Não, deixa eu contar pra vocês, né? A minha memória, eu acho que a minha memória mais antiga de televisão é ver o Bozo. Que eu não lembro que, até devo ter escrito em algum texto, mas não vou lembrar agora que ano que o Bozo começou. Mas eu não me lembro muito do programa, mas eu me lembro do Bozo, sabe? Que devia, sei lá, 84. E aí eu me lembro, assim, de ver o SBT, né? Eu até vi, né, que vocês fizeram uma live bem legal com o Rafael Fialho, meu colega, né, que é um especialista em SBT, então ele tem uma conversa muito legal, né, sobre esse sentimento SBT, né, o que o SBT representa, né, ou representava, um pouco isso se perde atualmente. Mas eu me lembro, assim, de ver o Bozo, né? Só uma memória que eu tenho, assim. E para mim, TV era SBT, porque eu acho que nos anos 80 tinha uma relação, assim, tipo, SBT é gente como a gente, né? Diferente da Globo. E aí eu me lembro que eu era pequenininha, eu juro que eu lembro disso, tá? Se eu estiver inventando, é a minha memória inventando. Mas eu me lembro de dizer para os meus pais que o meu partido político era o SBT. E o meu candidato era o Luiz Ricardo, que era o que fazia o Bozo, né? Ou era um dos que fazia o Bozo. Porque devia haver política, né? Alguma coisa assim, e eu pensava, sei lá, PT, PSDB, enfim. Para mim era o SBT, esse era o meu partido. Essa era a minha memória. E aí, continuando, né? Tu tava me perguntando do vídeo lá do TV é cringe, né? Então, que eu quero dizer? Que eu tenho a impressão assim, que nós que temos lembrança dos anos 80, dos anos 90, lembramos de uma televisão para criança e para o jovem, né, para adolescente. Então, eu vivi, né, show da Xuxa, Balão Mágico, Bozo, e eu me lembro disso, eu me lembro, assim, a minha experiência era que tem muita proximidade com a forma que as crianças veem TV, talvez, na internet hoje, né? Hoje elas não estão adequadas a uma programação da TV aberta, mas os programas, né, os desenhos animados que nós víamos na TV, elas vêm no YouTube, vêm no Netflix, enfim, né? Só que é uma outra lógica, claro, que é da programação. Que é a programação aberta, né, com intervalos, enfim, eu ter que ficar sentado naquele horário. Eu me lembro, assim, eu estudava de tarde, de manhã, a minha vida era ficar sentada vendo o show da Xuxa, né? Que era uma forma, eu acho que a minha mãe achava de fazer as coisas, né, e poder deixar a criança ali sentada, né? E me lembro, claro, né, que uma programação diária de programa livre, toda a programação da TV Cultura, né, os programas que são para jovens, isso foi um pouco se perdendo, né? E hoje nós temos a notícia lá da Globo cancelando Malhação. Isso é bem importante, eu penso, no sentido de talvez as emissoras não se darem conta, né, que o jovem é a audiência da TV. Então, se tu não vai dialogar com o jovem, não vai construir uma audiência com o jovem, o que tu vai esperar do futuro, né, para as pessoas que vão estar assistindo TV, né? Então, pegando o que tu estava perguntando, Fábio, né, quando eu penso em a Globo, enfim, e outras emissoras investindo em nomes e linguagens da internet, talvez tenha aí uma espécie de uma tentativa de uma estratégia para trazer o jovem, né? Naquela linguagem que ele está mais acostumado, né? Quando eu invisto em Tata Werneck, nomes da MTV, enfim, né? São nomes que dialogam. O próprio Marcos Mion vindo para a Globo é um caminho, eu penso, em talvez tentar cativar esse público que não está na TV, né? Pelo menos não na quantidade de audiência que se imaginaria, né? Que se gostaria que estivesse, né? Então eu penso que tem sinais ali de que as emissoras abertas estão se dando conta, né? Porque se eu esquecer o jovem, amanhã quem que vai assistir TV? É uma conta simples, né? E o que é legal do Marcos Mion, que a linguagem dele, ele trouxe uma linguagem que ele já fazia há 20 anos atrás na MTV, para um horário, na principal emissora do país, num horário que geralmente
muitas senhoras, muitas pessoas com mais de 40 estão esperando ali começar sua novela, tal. Pessoas que nem viram, nem sabiam da existência do Marcos Mion, talvez, e estão gostando, porque a audiência está subindo. Ele trouxe uma renovação no sábado, uma renovação que o Chacrinha fazia, né? Então, digamos, o Chacrinha, é lógico, ele seguia numa linha, mas era uma coisa mais para cima, né? O sábado à tarde era uma farra, né? Depois da morte dele, virou enlatado, e o Luciano Huck chorando, pessoas chorando, todo mundo chorando. Agora não, pelo menos parou um pouco o choro. A gente chora aqui dentro de casa, mas pelo menos lá vendo um pouquinho da TV, não chora tanto. A gente chora domingo, né, de raiva. Isso, a gente chora domingo de raiva, porque que nem eu falei, a depressão não é mais no fim do Fantástico, a depressão é a partir das 6 horas da tarde. Com todo respeito a você, meu caro Luciano Huck, tá? Não gosto muito de você como apresentador, mas enfim. Ô, Hack, vamos lá, a sua participação, muito obrigado por sempre estar aqui, sempre com a sua... Eu sei que você não gosta de mim, eu também não gosto muito, mas a gente se atura, né? O importante é ter tolerância, né? Ô, Mauro, é um prazer falar com você. E você meio que adiantou um pouco o primeiro assunto que eu ia tratar, que é a questão da formação de público. No teatro, para você começar a assistir um Nelson Rodrigues, um Plínio Marcos, antes você passa pelo teatro infantil. No cinema, antes de começar a ver Lars von Trier, você vai passar pelos Trapalhões e pela Xuxa. E a televisão, como você bem falou, parece que esqueceu desse caminho das pedras, né? E tirou completamente qualquer tipo de produto que pudesse ser uma introdução ao hábito de ver televisão. Mas já que você falou muito bem desse assunto, eu vou ampliar essa discussão para a formação de quem trabalha lá. Se você prestar bem atenção, os funcionários do SBT trabalharam na Record, os da Record trabalhavam na Globo, os da Globo trabalhavam na Rede TV, os da Rede TV trabalhavam na Band, num ciclo infinito em que a pessoa consegue entrar ou por indicação de alguém ou por algum outro meio e fica andando dentro desse circuito eternamente até se aposentar. Quem está fora não consegue furar esse cerco. Alguns locais, como por exemplo a teledramaturgia da TV Globo, isso é muito nítido, né? Nós vamos assistir agora a segunda novela das 9, de um autor chamado Bruno Luperi, que nunca foi colaborador de ninguém. Ele está lá porque ele é neto do Benedito Rui Barbosa. Por acaso, um rapaz de muito talento, que merece estar lá, mas que está lá porque é neto do Benedito Rui Barbosa. Inegavelmente. Algumas emissoras de televisão, muito notadamente a Televisa, formam seus autores porque têm cursos e oficinas e portas de entrada para os profissionais que querem fazer televisão entrarem, se formarem e trabalharem. Como é que a maior emissora do Hemisfério Sul nunca se preocupou em não só formar profissionais, como buscar profissionais que estão em outras áreas para ser mais plural? Eu acho que o futuro da televisão também passa por isso, né? Sim. Por quem faz a televisão, de onde vem e com que discurso, né? Sim, sim. E penso que essa cobrança da diversidade, né, da pluralidade hoje é uma coisa inescapável, né? Então, o que mais a gente vê, assim, quando se investe sempre nos mesmos nomes, nos que passaram por todos os lugares, muitas vezes é uma repetição, né, daquilo que já foi feito, uma dificuldade de ousar, de quebrar a caixa, né, de né, tentar outras coisas. Esses dias eu estava ouvindo o podcast Splash VTV, que eu sempre ouço, né, acho muito legal, assim, ouço para saber mais sobre, até bastidores, né, essa questão do funcionamento. E aí essa semana eles entrevistaram o João Kleber, né, que está dirigindo lá o programa novo Encrenca, né, da Rede TV, enfim. Enfim, uma pessoa que eu me lembrei, Hack, tu falando, assim, porque ele conta na entrevista, ele fala, né, que ele tá na televisão há, sei lá quantos anos, 30 anos, assim, né,
E ele fala, tem umas coisas bem interessantes que ele vai falar sobre a questão de, inclusive disso que a gente estava falando antes, sobre o que é TV aberta, o que é internet, porque ele está fazendo agora um programa com nomes que vêm da internet, né? Então, eu acho que tem uma questão, talvez, que tem a ver com a medida, né? Com saber a especificidade da TV aberta. Então, em nenhum momento eu acho que a gente poderia dizer que os nomes antigos não são importantes, né? Pela sua experiência. Por outro lado, a gente tem que pensar sempre em renovação, né? Por N questões que não são apenas geracionais, mas de contexto, socioeconômico, né, racial, enfim, né, porque se a televisão for feita sempre pelos mesmos nomes, que a princípio entendem e sabem o que vai dar certo, né, o que eu vou jogar e vai dar certo, por outro lado, eu não tô abrindo espaço para que haja uma oxigenação, assim, né, da própria televisão, enfim, até tô falando, fiquei lembrando, né, não sei se estou fugindo do assunto, né, mas eu tô muito curiosa, como todo mundo, enfim, para saber do Faustão na Band, né? O que vai sair lá do Faustão na Band. Então agora começaram a sair notícias, né, da produção, enfim. E toda notícia que sai me dá uma impressão assim que o Faustão vai fazer a mesma coisa que ele fazia na Globo, né? Então ele vai fazer o Domingão do Faustão na Band. Claro que eu não sei se é isso, mas é a impressão que dá, né? Então sai uma foto lá né, do grupo das dançarinas, né, e os formatos que vão ter, se vai ter videocassetadas, enfim. É legal, ainda mais pra gente que tá discutindo memória aqui, né, tem esse esforço da memória, enfim, né, né, e o Faustão eu acho uma figura interessantíssima porque ele conseguiu se tornar nesses 30 anos alguém que era um símbolo de uma televisão totalmente trash para alguém que é um objeto de culto, né, hoje a gente tem essa relação de culto com o Faustão. Mas ao mesmo tempo tem uma outra questão, né? Tipo, putz, vão trazer o Faustão de novo para fazer a mesma coisa, né? Quando ele veio, eu acho que se eu não me engano, a última emissora dele foi a Band, né? No Perdidos da Noite, foi para Globo. Ele mudou o estilo, né? Claro que ele pegou o que ele já sabia fazer, né? O Goulart de Andrade, né? Que descobriu o talento dele, enfim, como a gente estava conversando em off, eu e o Fábio, sobre o Goulart de Andrade, né? Que é um mito, né? Da televisão. E é alguém que sempre falava uma sobre... paixão de todos nós aqui, todos nós de todo adoramos mundo, o Goulart. de todo mundo que gosta de TV, né? E até vou dar um pequeno spoiler, assim, já fazer um merchan meu aqui, tá? Tava falando pro Fábio, se vocês me permitirem. Eu roteirizei um vídeo pro canal do Meteoro, que vai sair, não saiu ainda, que é sobre a história do Goulart de Andrade. Então eu fiquei um bom tempo, assim, revisitando o arquivo dele, ouvindo as reportagens. Entrevistei, inclusive, vai ter no vídeo, né? Entrevistei um dos últimos diretores que trabalhou com o Goulart, né? Quando o Goulart já tinha 80 anos. E na entrevista, o Marco Valle, que é esse diretor, ele me falou assim, né? Que o Goulart era fora, era maluquinho, assim, era fora da caixinha, né? Então ele tinha 80 anos e eles tinham que ficar segurando ele, porque senão ele se perdia no bom sentido, né? Tipo, eles tentavam não levar o Goulart pra rua, porque o Goulart ia ficar procurando pauta, ao invés de ficar orientando os alunos naquele programa Vem Comigo. Então, o Goulart de Andrade, por exemplo, era um cara super da velha guarda, né? Mas talvez ele fosse muito mais arrojado do que pessoas que talvez estejam iniciando, né? Ele estava pensando fora do padrão, assim, né? Tô viajando um pouco, enfim, né? Mas eu tô viajando um pouco nas ideias, espero que esteja fazendo sentido, assim. Não, tá fazendo super sentido. Inclusive, eu vou aproveitar para jogar uma segunda ideia, que é o seguinte. Você mencionou que estudou o Linha Direta e tal. Nós vivemos agora a febre do true crime, né? Uhum. Eu percebo um movimento, eu queria saber a tua opinião a respeito, que é o seguinte: a nossa dramaturgia, seja de televisão ou cinema, teatro isso não entrou, mas televisão e cinema sim, onde se busca a realidade, a fantasia é deixada de lado. E os realities, que é onde estaria a verdade, o que a gente mais vê é fantasia. Exato. Como é que você enxerga isso? Eu vejo assim, Hack, que isso que tu falou faz todo sentido, tá? E eu penso que isso é uma norma, assim. Por exemplo, né? A gente que assistiu novelas dos anos 80, né?
Quer dizer, tô falando por mim, não tô nem falando por vocês, mas certamente vocês viram pelo menos na internet, né? Ou agora no Globoplay, né? Que Eu vi no livro porque eu não era nascido, como eu já esclareci. Então eu penso assim, ó, uma Vale Tudo, ou uma novela que me marcou muito, assim, porque eu me lembro dos meus pais assistindo. Me lembro, assim, a febre que foi na época, aquela novela Que Rei Sou Eu. Que me lembra, assim, do meu pai vir correndo do trabalho, porque não podia perder Que Rei Sou Eu, né? E eu penso, assim, por que eu tô citando elas? Porque são novelas, no caso do Que Rei Sou Eu, né? Que era claramente uma fantasia, né? Uma criação de um reino fictício, enfim, mas que falava da realidade, né? Então as pessoas que assistiam Rei Sou Eu, elas estavam vendo porque para elas claramente falava do contexto brasileiro, da mesma forma Vale Tudo. Então eu penso que isso não é uma novidade de a gente procurar a verdade na fantasia, sabe? E no caso dos reality shows tem essa questão de um eu penso assim que os reality shows trabalham dentro dessa mesma lógica, né, de uma narrativização, como eu costumo chamar, né, ou seja, a criação de uma narrativa com papéis marcados, né, do vilão. Olha ali, o que rei sou eu. Uma novela maravilhosa, né? Eu nem sei se ela tá no Globoplay já. Ainda não. Está prevista para entrada no catálogo, mas ainda não. Essa aqui são os DVDs que a Som Livre lançou uns anos atrás, perto da ocasião da reprise no Viva, né? Porque ela foi reprisada no Viva, né? Aliás, a única reprise que essa novela teve foi um mês depois de ter terminado, em 89, né? Depois ela some, desaparece. Ela voltou um mês depois no Vale a Pena Ver de Novo. Voltou na sessão Aventura. Voltou na sessão Aventura às 5 da tarde, ocupando esse lugar que seria Malhação, né? E depois essa novela some, desaparece. As pessoas não... Fica uma lembrança, uma nostalgia e tal, mas ela some até do video show. É, né? Mesmo. E era um fenômeno, né? Era um fenômeno, né? Mas ela some, ela desaparece. E volta lá em 2013 no Viva. Né? E aí lança um DVD, tá? Ela tá cotada para entrar na Globoplay. Vamos ver, né, se ela vai entrar numa versão internacional, né, numa versão picotada, ou se ela vai entrar na versão na íntegra, né? 185 capítulos ou 70 capítulos da versão do Sessão Aventura. Nossa, vamos ver como é que vai ser. E aí, só concluindo, Hack, então eu acho que os reality shows estão na mesma lógica, né? De uma narrativa que é uma narrativa organizada, editada, enfim, né? Mas não tô querendo entrar naquele discurso de é tudo editado, não é verdade, que eu não acredito nisso. Mas acredito sim que tem uma certa lógica de consumo parecido com uma novela que fala da realidade, parecido com true crime, né, como tu falou, né? Então, me parece que tá tudo interligado, assim. Eu penso, né, essa é uma hipótese minha, não só minha, enfim, que a gente sempre consome realidade, sabe? Por mais que esteja aparentemente consumindo ficção. É a impressão que eu tenho. Quando o Fábio me falou sobre o tema do programa de hoje, né, da gravação de hoje, seria TV aberta e com a Maura, né, com a Maura Martins, fica difícil, porque como a Maura descreveu a trajetória dela, minha trajetória também é parecida. Eu sou formado em jornalismo, mas eu fiquei radicado mesmo, foi na academia, foi na sala de aula e nos jornais laboratórios, né? Que aí, assim, as experimentações, as loucuras que a gente viu o Goulart de Andrade fazendo, a gente fazia em jornal laboratório. E botava aluno para pirar. E bota aluno para pirar até hoje. Uma hora, só uma coisinha meio de chat, assim, na sua banca de mestrado, estou olhando aqui, estava o Fernando Rezende. Fernando Rezende é responsável pela minha formação acadêmica. Grande amigo. E responsável por muita coisa, assim, do que eu penso até hoje sobre jornalismo, narrativas, complexidade e tal. Ele é incrível. Que bom que você teve, o Fernando é incrível, que bom que ele teve na sua banca. O Fernando é uma pessoa incrível. Eu estou com a sua dissertação aqui. Isso, desculpa te interromper, Reinaldo. É só para explicar, assim, que na época eu li aquele livro dele, que eu amei, um livro chamado Textuações. Textuações. Fato e ficção na narrativa do Tom Wolfe, né? Isso. Porque o meu trabalho no mestrado, ele fazia uma coisa meio maluca, assim, eu comparava linha direta com novo jornalismo, sabe? Tipo, comparava texto impresso com texto televisivo, digamos assim, né?
trabalhando nessa ideia do real da ficção nas duas narrativas. É muito interessante isso, porque na verdade as duas dimensões são dimensões de texto, né? A forma textual televisiva é palavra-imagem, né? Exato. Então, assim, não extrapola aquilo que o Fernando já tinha escrito no livro dele. Sim. É maluco, mas é maluco um pouquinho, né? Com muito sentido, digamos assim. A ideia é muito boa. Até porque o Linha Direta, ele forma uma coisa que vai ficar no imaginário coletivo, assim, como a maneira brasileira que se faz docudrama, Uhum. né? Que é uma coisa que nos Estados Unidos já se experimenta há muito tempo, desde os anos 40, né, com o You Are There, por exemplo, né? Que era bastante estilizado e tal, mas enfim. Mas o Linha Direta, ele vem com essa questão de uma marcação que é dada na tela, da dramatização, da simulação, acho que eles colocavam, Simulação, alternavam simulação, acho que era simulação, se eu não me lembro. Reconstituição, talvez, também, né? Reconstituição, acho que era isso mesmo. Acho que era reconstituição e com aqueles momentos em que não tinha essa assinatura na tela, né? Que é o momento do documento. Então, assim, como que oscila das informações que estão em documentos, informações documentadas, para a reconstrução de contextos factuais, digamos assim, né? Como que se reconstrói aquilo com atores, e aí com diálogos, inclusive, né? Que é essa coisa vai muito da minha natureza de pergunta, da minha primeira pergunta, que é assim, vendo a conversa também com você e o Hack aí sobre a questão dos realities, né? A relação que tem desses textos televisivos, assim, do Linha Direta, por exemplo, com a realidade, né? Essa relação ficção e realidade, ela não parece muito de oposição, né? Não parece que é uma coisa que parece que não é necessariamente uma coisa que se opõe, né? Quando você constrói um true crime, por exemplo, o caso Evandro, por exemplo, que é talvez o que joga o true crime lá em cima, né? Joga lá em cima porque também traz elementos novos, desconhecidos, né? É o que não vai acontecer, por exemplo, no caso do true crime da Elisa Matsunaga. Não tem um elemento, a não ser o elemento da misoginia, muito forte. E aí o grande trunfo dessa série é destacar a misoginia. Mas não necessariamente uma novidade sobre o caso, né? Mas como é que você observa essa relação da ficção com a realidade? Elas são tão opostas assim como a gente aprende na faculdade de jornalismo? Com certeza não, né? Mas eu acho, essa é, na verdade, o meu tema, a espinha dorsal, né, da minha pesquisa durante a vida inteira acadêmica, né, claro. Certamente não são opostas, né? Enfim. E eu pensaria, assim, que a nossa grande questão, tu terminou falando, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, a gente aprende no curso de jornalismo, né? Os mitos da objetividade, imparcialidade, enfim, né? Que já vai na palavra mito, né? A gente já pressupõe que não existem. Mas eu penso que a grande questão para nós é que mesmo que não exista, mesmo que a gente saiba que a gente nunca vai chegar perto da realidade, nunca vai afastar 100% a ficção, isso não quer dizer que a gente não deva continuar buscando, né? Eu discuto isso com meus alunos de jornalismo, né? Quando trabalho com alunos de jornalismo, que eu trabalho com alunos de comunicação como um todo. Então, eu penso que se a gente for pensar, por exemplo, lá num true crime, né? Tu falou, eu achei interessante o exemplo da série da Elise Matsunaga, porque está trabalhando justamente com a memória dela, né? Basicamente, o que traz ali é o recorte dela, né? E o recorte dela com os interesses dela, com a lembrança dela, com o sentimento dela, enfim. Aquilo não é verdade? Isso é uma questão muito contestável, né? Porque o que é verdade? O que eu lembro não é verdade? Minha memória não é verdade? Né? Eu consigo chegar na realidade sem qualquer filtro na memória? A gente poderia ficar aqui horas, né? Dias conversando sobre isso. No caso Ivan também é a mesma coisa, né? Se a gente for pensar ali também tem um esforço, né, do Ivan, inclusive foi meu colega, enfim, então acompanhei um pouquinho dele contando sobre o processo, enfim, ele faz um trabalho muito legal ali, que deu muito sucesso, justamente porque ele teve esse esforço, né, de
mesmo que ele tivesse, e ele nunca nega isso em nenhum momento, né, a visão dele que se sustenta pela apuração dele, ele não nega de se buscar todos os lados, digamos assim, e colocar todos os lados, que vão falar de acordo com os seus filtros também, né, com a sua memória, com o seu recorte, com o seu interesse, com os seus medos, enfim, né. Então, tentando amarrar tudo, né, tentando responder e amarrar o que eu estou dizendo, é claro que eu pensaria assim, ó, vou tentar ser mais clara. Existe sim a realidade, existe sim a ficção, né, que é o mundo inventado, o mundo não inventado e o mundo inventado. A grande questão é que a gente nunca vai conseguir acessar a realidade de uma forma pura, o que não quer dizer que a gente não deva continuar tentando, a vida inteira tentando, especialmente os jornalistas, né? Mas o jeito, as representações, os recortes que isso chega na gente, enquanto produtor, enquanto público, vão estar sempre entremeados, vão estar sempre ligados, né? Então, quando eu trabalhava, né, a gente estava conversando sobre a dissertação. Na minha dissertação, eu trabalhei com linha direta, que era um texto televisivo que dramatizava fatos reais. Pegavam lá autos, entrevistas, as entrevistas eram sempre com as pessoas vitimadas, né? Nunca eram com os suspeitos, né? Por razões óbvias, por um lado, mas enfim, por outro, eles poderiam entrevistar, sei lá, a mãe do acusado, mas nunca faziam, né? Então era uma dramatização em cima de fatos reais e eu comparava com jornalismo literário, que também tem uma certa dramatização, né, uma estilização, não sei se esse termo existe, mas um trabalho estilizado, estético de jornalismo a partir de fatos reais, né? E eu tentava de alguma forma provar, uma era uma coisa super sofisticada e outra era uma coisa considerada super vulgar, né, super baixo nível, né, linha direta. E eu tentava mostrar no meu mestrado que eles estavam mais próximos do que pareciam, do que poderia parecer, né? Então, com isso, eu quero dizer que real e ficção são separados, mas a gente não consegue acessar eles separados, né? A gente acessa, eu pensaria, sempre no encontro, né? Sempre nessa tensão, sempre nessa fronteira limítrofe, digamos assim. Essa é um pouco a minha visão, não sei se eu respondo a tua pergunta. Responde muito bem, porque eu fico pensando sempre, quando eu vou tratar dessas questões com os meus alunos, né? Assim, que coisa engraçada, porque mesmo para o relato que é ficcional, ou para o relato que é filiado à realidade, que é o caso do jornalismo, da história, da geografia, tem uma mediação aí que é impossível da gente abrir mão dela, que é da linguagem. Né? Exato, claro. Então, tocou na linguagem, tocou no subjetivo, tocou numa dimensão que não faz a gente alcançar. Como é que eu vou dizer isso? De que não tem um real puro, tem um real versão. Eu diria assim, ó, ver se faz algum sentido. Eu contar uma história já é uma distorção, né? Sim. Que é aquela história do quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Sim. Eu acho que é bem por esse prisma, assim, você me botou muita coisa na cabeça agora, porque que é isso, acho que a gente chegou no domínio que é o domínio mesmo da linguagem, e talvez até um domínio, talvez não, acho que sim, um domínio do imaginário, que movimenta essas duas coisas, porque assim, imaginário não tem forma, né? A forma vai ganhar pela linguagem. Entrou no concurso da linguagem, a coisa já não está pura, né? Ela já não é como quando irrompeu, né? Sim. A criança desapareceu em Guaratuba. A criança desapareceu em Guaratuba, depois um corpo é encontrado em Guaratuba. Então, assim, como é que as camadas vão se somando e complexificando ainda mais essa narrativa, né? Porque, assim, o que pode ter sido? Um ritual ou pode ter sido um serial killer, como defende o Ivan, né? Uhum. E me parece que, assim, seguindo essa lógica do que ele vai construindo na linguagem, né, você compreende como absolutamente factível de que há a possibilidade real, concreta mesmo, de um serial killer, e não de um ritual satânico. Né? Ele constrói bastante engenhosamente esse argumento. E essa construção é linguagem, né, a partir de documentos. Então, assim, é muito engraçado, é curioso mesmo esse jogo. Né? O Iser vai falar disso, né? É um jogo, né? O jogo do texto.
né? Como que ele é complexo, né? Uma outra coisa que eu elaborei para a gente conversar é exatamente sobre a questão da TV aberta e sobre um dado que está no Atlas da Notícia, que o Atlas da Notícia está no atlas.jor.br, né, para quem estiver nos assistindo, que tem uma informação que os veículos de radiodifusão, rádio e TV, né, representam 45% de todas as iniciativas jornalísticas no país. Então a gente fala de streaming, a gente fala de internet, a gente fala... adorei quando você falou das imagens amadoras, das filmagens amadoras, né, a ubiquidade do aparelho do celular, né, das câmeras de segurança, aquela série do caso Marielle tem um episódio só sobre as câmeras, né? Acho que é o segundo episódio, só sobre aquelas câmeras, né? E como que se constrói o trajeto do carro, dos carros, né? Mas ainda falamos de um país que nós temos aí um número 18%, me parece, da população vive em deserto de notícia, e ainda falamos de um país que se informa por rádio e televisão, nas suas modalidades abertas, né? Não são nem nas suas modalidades, também nas suas modalidades fechadas, mas principalmente Reinaldo, nas modalidades abertas. Se você ficou sabendo, o rádio cresceu muito nos últimos tempos. Sim. Saiu um estudo que a audiência do rádio cresceu bastante. Sim. Então, assim, é isso mesmo, Acá. 18% da população. Nós verificamos no ano passado, por conta da pandemia, o crescimento do rádio e das mídias sonoras, né? Mas rádio e televisão, aqui no Atlas, são 45% de todas as iniciativas jornalísticas. E é aí que vem a minha questão, assim, porque falamos do online, falamos do streaming, falamos de todas essas questões aí do digital, mas ainda é um país que, quando você olha para o mapeamento midiático, né, dos veículos de mídia, você tem rádio, impresso, o online numa terceira posição, e aí vem a televisão. Mas quando você soma televisão e rádio, ainda é a grande área de inserção. No seu exercício profissional, na maneira como você também observa as realidades dos municípios, tal, as disparidades que nós temos, qual é o grande desafio desses veículos, então? Já que eles têm uma abrangência tão grande, frente àquilo que é online, né? Qual que é o grande desafio dessas emissoras abertas, né? Em termos de conteúdos, né? Estamos falando, aqui no caso do Atlas, a gente está falando de iniciativas jornalísticas, né? Informação, né? Mas qual que é o desafio que se desenha então, para a informação num cenário concentrado como esse, que o Atlas nos aponta? Acho que eu fiz uma pergunta tão complicada, tão cheia de coisas imbricadas, assim, que eu não sei se eu me fiz entender. Não, fez sim. Reinaldo, eu vou só fazer um parênteses, tá? Que agora, em carona do que a gente estava conversando antes, né? A gente estava conversando sobre real e ficção, enfim, e aí tu mencionou a questão das câmeras amadoras, né? E eu diria assim, ó, vou só falar um pouquinho do que eu cheguei à conclusão no final da minha tese, né? Eu penso assim que parte da nossa atração pelas câmeras amadoras, né? Por que as emissoras gostam tanto? É porque elas têm um discurso que elas prometem que estão nos mostrando o real puro. Embora isso seja uma falácia, né? Porque assim, pensa assim, uma câmera que tá parada aqui, né? Câmera de segurança, né? Por que as pessoas confiam tanto, né? Porque uma câmera de segurança parece que tá sem qualquer intencionalidade. Então, se um jornalista filma, ele tem um interesse, se uma pessoa com celular filma, é um ângulo, a gente entende que uma câmera de segurança não tem ângulo. Isso é mentira, né? É óbvio que não é assim. E é óbvio que as emissoras pegam esses materiais e elas narrativizam, elas criam uma narrativa para criar certos sentidos. Então, só fazendo um parênteses, porque eu acho que tem a ver com o que a gente estava conversando. Respondendo a tua última pergunta, né? Também me lembrei lá do vídeo que o Fábio mencionou, né? Do Meteoro, sobre a TV e os jovens, né? E lá conclui falando sobre isso, que a gente não pensar na importância da televisão é fechar os olhos que nós vivemos num ambiente de exclusão digital. Então, assim,
tem tanta gente que defende, né? Eu não vejo TV, eu não vejo TV, porque é só internet, né? No próprio vídeo do YouTube, do Meteoro, quando saiu, né? Tem um monte de comentário de pessoas falando isso. Eu não vejo TV, eu não vejo TV, eu não vejo TV, né? Mas as pessoas que não veem TV, que se orgulham, que estão na internet para comentar que não veem TV, ainda são as privilegiadas, né? Nós que temos acesso à internet somos os privilegiados, no sentido de que existe uma imensa camada da população que TV e rádio são as coisas que vão chegar até elas, né? Ô, Maura, desculpa te interromper, é até interessante isso, e sempre lembrar, somos um país pobre, a conexão da internet é péssima no Brasil, isso é fato, e as pessoas não têm esse acesso, como você disse, de privilégio, para poder assinar 3 streamings, estar aqui fazendo uma live, vendo isso, então isso mostra também quanto somos atrasados tecnologicamente e socialmente. Até porque a maioria das pessoas acessa exclusivamente pelo celular, que tem um plano de dados restrito, né, Fábio? E um plano de dados que muitas vezes fere aquele princípio na neutralidade de rede, né? Então dá acesso a certos aplicativos e não a outros, né? Então, sem dúvida, é um contexto muito complicado, né? E aí, Reinaldo, eu pensaria assim que é o desafio das emissoras? Tem um desafio meio óbvio, né? Que é concorrer né, nesse escasso acesso à internet que boa parte da população tem, né? Muitas vezes o que elas conseguem acessar é WhatsApp, enfim. Então já tem a concorrência com esse esforço da desinformação, digamos assim. E tem, talvez, eu penso, um desafio de continuar continuar maneiras de ser compreensível, acessível, né? Porque tu falou muito sobre a questão da linguagem, né? Da barreira da linguagem, né? Que essa eu pensaria que essa é a grande chave da comunicação social, né? Nós profissionais da comunicação, nosso grande desafio é conseguir falar para uma vasta quantidade de gente, né? Sendo que nós nunca temos controle absoluto do que as pessoas entendem, né? Eu pensaria até fazendo um meia-culpa, né? Eu acho que estou falando aqui nos jornalistas, mas não só para os jornalistas, né? A gente muitas vezes intui o que as pessoas acham, né? O que as pessoas entendem, né? E fora eu pensaria que talvez as grandes emissoras que vão fazer pesquisa de público, nós escrevemos coisas e não vamos fazer pesquisa se as pessoas estão, o que elas estão entendendo, né? O que elas estão achando, enfim. Então tem essa lacuna, eu acho enorme, né? Sobre o que nós falamos, nós os jornalistas, aqui eu estou generalizando, e o que as pessoas entendem, né? Então talvez eu pensaria que o grande desafio é como que eu vou comunicar, primeiro como que eu vou me comunicar de uma forma compreensível, né? Não estou falando aqui sei lá, de minimizar o espectador de TV, nada disso, né? Mas e como que eu vou, de alguma forma, brigar com a desinformação que é mais acessível? Muitas vezes está falando de uma forma muito mais clara para o sujeito do que a TV, do que o rádio, né? Então, talvez, eu acho que ninguém tem essa resposta, né? Se tivesse essa resposta, né? O problema já estava solucionado, mas existe esse grande desafio, né? Que é continuar sendo comunicação de massa, né? Quando comunicação de massa é conseguir efetivamente falar com as massas, né? Que é muito menos um conceito e mais uma prática, eu pensaria. Reinaldo, acho interessante você colocar. Pode falar, Reinaldo. Desculpa. Desculpa. Acho interessante você colocar essa questão em sendo uma prática, né? Porque coloca isso como um aspecto contínuo. A gente não tem mesmo essas respostas. E você me fez pensar agora numa outra coisa, assim, que é muito sério. A fala do Hack, a fala do Fábio agora também me trouxe uma coisa muito séria, assim, porque nós temos um cenário no Brasil dos grandes conglomerados, dos que chegam, né, à TV aberta, né, ou os que têm acesso à TV aberta. Esses conglomerados de mídia, eles são conglomerados altamente concentrados, né? Uhum. Então a gente tem uma herança cultural aí muito forte, que é da concentração, que ela se expressa na concentração de terra, mas ela também chega na concentração de meios, né, dos meios, assim. Então, quando a gente tem uma internet que não é legal, né, uma banda larga que todo mundo caiu na videoaula, né, nas aulas online, assim, e descobriu que a banda larga não é legal.
O envio de dados e baixar dados não é um aspecto tão fácil. Mas nós chegamos também num ponto que, assim, nós temos umas 6 famílias que concentram, né, esses veículos. A gente não tem ainda uma política de meios, a gente tem umas iniciativas de marco com relação à internet, o streaming ainda não tem uma legislação específica, um ordenamento jurídico específico. Então, assim, a gente tem uma série de coisas para resolver. Eu até acrescentaria, Reinaldo, a gente não tem uma TV pública forte ainda, né? Não temos uma TV pública forte. Não temos. A gente tem TVs públicas que atendem determinados interesses de governo de Estado, né? Não temos uma TV pública forte. Aliás, nós temos produções fortes de TVs que são públicas, mas nós não temos uma TV pública forte. E uma outra coisa, né, lembrando da Cinemateca, né, a gente não tem memória, a gente também não sabe o que fazer com o material que a gente produz. Sim. Né? Se a gente vai para o arquivo Marquezine ou se deixa na Cinemateca correndo risco de pegar fogo. Não por culpa da Cinemateca, mas por conta também de uma política de preservação que parece não ser prioridade dos governos. Assim. Eu vou colocar no plural porque parece que não. Eu ia dizer que eu e o Fábio, a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, que no incêndio da Cinemateca queimou parte do acervo do Goulart de Andrade, para ter uma ideia. Olha isso. Então, assim, queimou parte do acervo do Goulart de Andrade e acervos de particulares, né? Fotografias, filmagens de famílias, né? Então, assim, que são importantes documentos para que a gente acesse em determinado momento da história. Não quero botar todo mundo aqui para baixo, assim, mas parece que a gente está com um inventário de coisas para fazer no para casa e o prazo é curto, né? Então, assim, é muita coisa para resolver. O prazo é curto, porque no caso, por exemplo, da Cinemateca, se não resolver hoje, amanhã pode não ter. Né? Então, assim, o nosso para casa é muito urgente, né? Nosso homework é pesado, né? É difícil. É duro. Não quero desanimar a moçada, não, mas assim, é muita coisa para fazer. Sim, sem dúvida. Até teve algumas pessoas que falaram, vocês só ficam batendo na tecla da memória. É o seguinte, a Maura, sem material, ela não consegue escrever nada. É isso, pronto, acabou. É isso que eu falo. Se ela não tem pesquisa, se ela não consegue ver um filme, ver um vídeo, ver um livro, ela não vai falar, ela vai conseguir o como. Então a memória é isso, a memória não é simplesmente porque toma fita, bota a fita lá, você assiste aí o programa do Faustão. É isso, é um ponto maior. Ser pesquisador no Brasil é profissão perigo, é MacGyver mesmo, entendeu? Então, não é simples. Maura, eu queria ir um pouquinho para um outro assunto que até já foi mencionado aqui, reality show, né? Uhum. E muita gente falava, né, vai acabar. A gente vê que o Big Brother virou o Super Bowl da TV Globo, né? É um negócio, assim, o valor que o participante ganha para a Globo é troco de pinga, né? 1 milhão, troco de pinga para a Globo, né? E a gente tem visto, cada vez mais que a gente vê um reality show, seja da Record, seja da Globo, que é a Fazenda e o Big Brother, que são, vamos colocar assim, os principais que ficam ali 24 horas mostrando mesmo, a gente tem visto julgamentos, a gente tem visto famosos caindo no ostracismo, pessoas desconhecidas chegando no estrelato e muitos falam que não conseguem administrar o sucesso, enfim, pessoas que com talento, pessoas sem talento produzidas para terem talento, às vezes não conseguem. A gente está sabendo não só apenas produzir o reality show, mas a gente está sabendo assistir o reality show também. É isso que o Antônio Abujanra sempre falava isso, que na televisão alguns sabem fazer, mas poucos sabem ver televisão, né? Frase boa. A gente está sabendo ver bem o reality show, a gente está, às vezes, olhando muito para cima de um produto de entretenimento. Uhum. O que você acha? Como é que você vê? Eu sei que você acompanha. Como é que você vê? A gente está sabendo ver? O público está sabendo ver muito bem o reality show?
Olha, é uma boa pergunta, né? Porque é uma pergunta complexa, assim, coincidentemente, eu escrevo também naquele site Tecmundo, sabe? E hoje eu publiquei um texto lá, hoje, né, dia 8, que tentei fazer uma comparação entre aquela série Round Six, né, que é uma febre, assim, com os reality shows. Eu posso falar alguma coisa da série que acaba sendo meio spoiler ou melhor não? Olha, já vamos deixar aqui. Se você está acompanhando a série, pare de ver o vídeo. Vou falar meio cifrado, assim, vou falar meio cifrado para não dar spoiler, né? Então eu fiz uma análise, né, que tentando comparar a corrida lá do Round Six com a corrida dos reality shows, né? Então, no Round Six eles estão correndo atrás de dinheiro, né? Dos reality shows, as pessoas estão correndo atrás de um ouro também, né? São quase moedas que são diferentes, mas são a mesma coisa, né? Um é o dinheiro vivo, concreto, e o outro é o outro prêmio, que, como tu falou, Fábio, é menos o dinheiro, eu pensaria, e mais a visibilidade, né? A visibilidade como uma grande moeda de troca hoje. Então, estou tentando fazer essa conexão porque eu tentei fazer essa comparação no texto. Eu termino o texto falando que quem somos nós, então, no Round Six, né? Se os participantes do Round Six me lembram um pouco os participantes de uma Fazenda ou do Big Brother, eu diria que nós, os espectadores, somos a ala VIP. Quem viu a série vai entender, né? Então, nós somos as pessoas que estão no camarote bebendo da tragédia alheia, daria para dizer, né? Então, tem muita essa discussão entre o que é entretenimento, né? O entretenimento, um reality show com entretenimento é aquele que tem muito barraco, aquele que tem muita baixaria, mas tem um limite, né? Nós queremos ver o assédio, caso lá do Negro do Borel, né? Daí a gente estabelece um limite, mas ao mesmo tempo nós queremos ver uma Carol Conká perdendo toda a sua vida num programa. Tem um certo sadismo, né? Tem aquele tribunal da internet que se monta, né? O que a gente viu no caso da Carol Conká, passado o distanciamento, né, para a gente pensar esfriar a cabeça dos nossos sentimentos que foram ativados ali, a gente tem que fazer um meia-culpa da gente como espectador, né? O que a gente estava fazendo ali, se não um país inteiro apontando o dedo e criando uma vilã, né, uma vilã real, uma vilã do mundo real que eu pensaria que talvez tenha sido uma das pessoas mais prejudicadas por ter participado num reality show no Brasil, talvez seja ela, né? Que claro que depois está tentando rentabilizar tudo isso, né? Então tem a coisa, né, da pessoa cancelada e tá voltando, enfim. Então eu acho que não tenho exatamente uma resposta, né? Se nós somos ou não bons espectadores, porque são várias camadas de resposta, né? Mas eu diria que de alguma forma nós temos que ter alguma consciência que nós temos um certo sadismo, né? Quando a gente vai assistir. Mas para mim a grande questão que mais me incomoda é pensar por que as pessoas aceitam participar, né? Que para mim é muito claro assim que não tem como sair coisa boa dali, né? Então, tem gente que sonha, né? Tem gente que, como tu disse, que vê como uma. Eu sempre faço uma comparação na minha cabeça, né? Desse mundo da internet, para mim é como se fosse uma grande serra pelada, assim. Né? Tá todo mundo mergulhando naquele garimpo ali, correndo atrás do ouro, né? Mas pouquíssimos vão conseguir, né? E pouquíssimos vão ganhar alguma coisa, mas as pessoas continuam mergulhando, né? E a gente vê hoje a gente que trabalha com aluno, o Reinaldo talvez tenha uma experiência parecida, assim, né? Tipo, eu acho impressionante, assim, que os alunos estão muito preocupados, né? Não falam nesses termos, né? Ser famosos, né? Mas é claro que estão preocupados em que seus conteúdos viralizem, né? Atinjam muita gente, enfim. O que deveria ser uma consequência a longo prazo, ou uma consequência de acordo com a qualidade do trabalho. Não deveriam ser não o fim, mas né, uma consequência última daquilo, né? Então eu acho que tá tudo meio interligado, assim, mundo da internet, essa promessa do que fama é uma fama ou pelo menos visibilidade, né? Porque fama acaba soando talvez pejorativo e visibilidade me parece que contempla mais coisas, assim. Não sei se estou fugindo um pouco da pergunta, né? Eu não tenho uma resposta se nós somos exatamente grandes espectadores. Eu acho que bons espectadores, talvez estejamos aprendendo a ser bons espectadores, estamos procurando os limites, né? Então, por exemplo, a Negro do Borel, ali talvez tivesse expressado um limite, ó, que daqui não deveria ter chegado. Mas Carol Conká a gente se arrepende
de alguma forma ter sido cúmplice, né, daquilo ou não, né? São questões que eu acho que ainda vão ser respondidas, assim. Tem muita molecada de 20 e poucos anos que tem visto a reprise do Big Brother, né? Do primeiro, do segundo no Viva, né? É interessante falar para quem. Nesse canal aqui tem muitas pessoas novas, né? Pessoas que gostam muito da memória, então são jovens que gostam de acompanhar esse canal. Nós aqui tivemos a experiência de ver reality show sem internet, sem rede social. Então, as nossas opiniões, estávamos ali dentro da nossa casa ou com nossos colegas de faculdade, da escola, enfim. Então, eu acho que a internet, as redes sociais abriu um leque enorme para a gente saber a opinião de milhões de pessoas, né? Sim. Sobre determinada pessoa, sobre determinado participante, sobre determinado barraco, enfim. Então, é uma experiência incrível nesse ponto, né? Muita coisa que talvez tenha acontecido no primeiro Big Brother, no segundo Big Brother, que seria um abuso hoje em dia, naquela época pra gente passou batido. Então também eu acho que tem esse ponto da mentalidade, de gerações, de visões, né? Sim. Então, mas isso é uma opinião particular do Fábio. O que eu mais me deixa irritado é quando tentam pegar pessoas que não têm talento e tentam transformar aquelas pessoas em algo assim que e é ruim demais, né? Eu vou citar um aqui, sou eu, ó, responsabilidade Fábio Marquezine. Aquela Casa Kalimann é triste, é um negócio triste. Não tô nem falando que a menina não deveria ter oportunidade, é que é ruim mesmo. Desculpa, gente, é a minha opinião, é ruim mesmo. E a gente vê um outro cara, que é o Gil do Vigor, pô, o cara exala um carisma, assim, de primeira, assim, sabe? Ele é muito bom mesmo. Não sei se ele vai seguir a carreira na televisão. Ele é um cara que está fazendo doutorado, é outra visão dele. Mas ele tem um carisma tremendo que ele conquistou. E ele teve o espaço dele, né? Claro. Mas aí você vê outras pessoas que nem têm carisma e a televisão tenta colocar ali e desistem depois, né? É a opinião do Fábio aqui, não sei se meus amigos concordam, mas por favor, não me processe, porque eu não tenho nem dinheiro para comprar uma carne hoje em dia. A gente tem, como qualquer outro brasileiro. Mas tem livro em casa, né? Então, assim, para dar tempo para ler todos os livros, então talvez valha a pena. O que tem de livro aqui, olha, não é brincadeira, né? É que a patroa até uma pessoa perguntou, às vezes você filma aqui nessa parede, às vezes você tá ali, é que a patroa é que manda lá no escritório, lá eu só sigo regras aqui. Que a última palavra é minha, sim senhora. Hack, por favor, sua palavra. Pode fazer uma pergunta, ainda a gente tem alguns minutos aqui. A minha pergunta é bem objetiva. Eu faço um exercício de vez em quando, Maura, que é olhar para alguns programas de televisão e pensar, isso daqui seria melhor se fosse um canal no YouTube. E o contrário também, olhar para o YouTube e falar assim, isso daqui daria um bom programa de televisão. Por acaso você colabora para o Meteoro, eu acho que o Meteoro seria um excelente programa de televisão. Alguns outros que eu olho e eu falo, gente, como é que isso não foi para televisão? Tipo Manual do Mundo. O Iberê seria o nosso Bickman brasileiro, né? Eu queria que você fizesse esse exercício louco comigo e dissesse coisas da internet que você acha que teriam espaço na televisão e vice-versa. Eu vou dizer uma. O Encrenca, ele deveria ser um canal de YouTube. Ele, como programa de televisão, tem seu público, ok, mas eu vejo ele meio como um diva depressão. As pessoas fazendo aquele react, um react divertido para a gente passar o tempo e tal, mas sei lá. Acho que televisão poderia contribuir com outras coisas. Tem algum canal que você acha que poderia ir para a televisão? Deixa eu pensar, mas eu pensei muito do contrário, assim, que tem muita coisa que está na televisão aberta que devia estar só na internet. Eu colocaria todos aqueles programas, eu tenho um certo preconceito, que são programas que ficam passando vídeo do YouTube. Eu fico meio ofendida, assim, não sei se vocês sentem isso. Esses, como tu falou, canal de React, sabe? Toda vez que aparece, sei lá... até um quentinho no coração com você falando isso. Eu fico ofendida, sério,
que na minha TV aberta, que não é só minha, que é de todos nós, que querendo ou não é uma concessão pública, as pessoas estejam usando para passar conteúdo da internet sem produzir nada de original. Então eu consigo mais pensar num caminho contrário do que, sabe? Mas, olha, por incrível que pareça, né? Não é incrível, é porque a gente estava falando sobre diferenças geracionais, né? Eu sou, né? Talvez vocês sejam, não sei a idade de vocês, só do Fábio que falou, mas eu sou o que a gente chama de migrante digital, né? Que são as pessoas que cresceram sem internet e aprenderam a usar a internet já com a vida estabelecida. Eu conheci a internet pela primeira vez, eu tinha 17 anos. Então eu falo isso para os meus alunos, né? Eu fiz toda a minha carreira escolar, minha vida escolar, sem internet, né? E hoje é difícil imaginar o que é fazer um trabalho escolar sem usar o Google. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para mim é engraçado pensar nesse caminho, né? Da lógica do que é da TV aberta e para mim, eu não sou uma pessoa que sou tão ligada assim a canais do YouTube, sabe? Eu acompanho muito mais os canais voltados à televisão, né? Então, adoro o Brasil que deu certo, as lives do Chico Barney, e claro, né, canais como o Meteoro, que eu acho incríveis, que, né, antes de eu colaborar com eles, eu já era fã, então para mim é quase um sonho, assim, estar colaborando com eles, né, desde o início desse ano. E como eu sempre falo para eles também, né, eu acho que o Meteoro, além de ser um canal comunicacional, né, com uma estratégia muito legal, muito didático, né, para mim, desde que eu comecei a acompanhar, tem um fundo ali, né, não é nem um fundo, né, porque está na superfície, educacional. Então, eu veria, por exemplo, um Meteoro passando na TV Cultura, né, como programete da TV Cultura, que Com certeza, é o canal que eu achei que caberia. Que eu acho que cumpre todo o objetivo da TV pública, né, que, né, a TV pública tem essa perspectiva de construir cidadania, né, de melhorar a formação do espectador, né. Então, esses canais que vocês citaram, certamente são canais que caberiam numa TV pública, né, e que também cumpriria aquilo que a gente estava falando no início da nossa conversa, de uma TV que dialogue com o jovem, né. Eu acho fantástico no Meteoro que eles têm uma linguagem que comunica com muita gente, comunica com gente que talvez não esteja hoje contemplado na TV aberta e produzindo conteúdo de qualidade, né? Conteúdo educativo também, né? Que, como eu falei, por mais que seja ali jornalismo que eles estão fazendo, tem sim um fundo de erudição, né? Tem um conteúdo educativo, né? Pedagógico que está ensinando coisas para as pessoas. Então é o que eu mais consigo me lembrar, assim, mas eu consigo muito mais lembrar, ao contrário, coisas da TV aberta que não que eu, na minha opinião, pessoal, claro, não deveriam estar na TV aberta. E fora que a TV aberta usa vídeo do meu canal, né? Eles nem têm mais um acervo, eles pegam a borra a minha imagem, mas tudo bem. Segue a vida. Reinaldo, em 5 minutos, faça E ainda pergunta. Te chamam de pirata. Isso, e ainda me xingam, quer dizer, né? Olha. Pirataria. Eu sou um pirateiro. Você faz pirataria e ainda quer receber crédito na TV aberta? Sou um folgado, né? Você é um folgado, entendeu? Reinaldo. Você tá usando o seu privilégio branco, entendeu? 5 minutos. Mas vamos lá. O Mauro, eu tinha feito uma anotação aqui sobre essas questões da TV aberta. Eu tenho uma relação com a Band muito parecida com a relação que eu tenho com o meu time de futebol, que é o Galo, o Clube Atlético Mineiro, assim, que é de criar muita expectativa e morrer na praia, né? E a gente é muito sem vergonha, porque a gente continua torcendo. A gente não larga. Mas, assim, a Band vem anunciando aí uma série de atrações para sua programação aberta. A Globo também seguiu, né, tá aí fazendo uma série de alterações, retirando Malhação, pensando em novelas em formatos curtos, formas breves para a faixa da tarde e tal. Então, nós temos dois movimentos muito importantes dessas duas emissoras, a Band e a Globo. O SBT parece que está num estado de coma. A Rede TV... O que é a Rede TV? E a Record
eu não sei nem para onde vai, né? Tá lá, biblicamente fazendo aquilo que ela entende que é bacana para ela. Como é que você avalia esses movimentos das demais emissoras, assim? Pensando que ainda estamos num ano de pandemia, uma série de coisas que as pessoas podem entender como uma crise, né, das TVs. A Globo está quebrando, o que está acontecendo, né? Que reposicionamento é esse que essas emissoras estão fazendo? Demais emissoras, tu diz além dessas ou essas? Além dessas. Tipo quais, assim? SBT, O Record? SBT, Record, a Rede TV, né? Eu acho, a impressão que eu tenho, né? Claro que é tudo. Aqui eu tô falando mais da minha impressão pessoal, assim, né? Que estão buscando o caminho para aquilo, para aquele, aquela expressão que é um tanto odiosa, né? Do novo normal, né? O que vai ser agora, imaginando, né? Voltando para uma suposta numa normalidade. Talvez. E foi um ano muito atípico, né? Se a gente for ver assim. Nunca me lembro, pelo menos numa forma recente, um ano que tenha tanta mudança na TV aberta, né? E mudança meio a forceps, assim. A saída brusca do Faustão, a vinda do Mion, e daí o Luciano Huck. E agora uma novidade, né? As novidades da Band, né? Então, e essa coisa do encrenca, né? Eu nem assisto muito esse programa encrenca, né? Porque tem isso também, a Rede TV, não sei o que é o problema dela, mas às vezes não pega na minha casa. Pega só eventualmente, né? No canal aqui. Então, eu acho que elas estão se recontextualizando frente a um. É difícil falar em crise, né? Porque crise eu não tenho dados assim para pensar se foi uma crise de audiência, por exemplo, né? Porque talvez a gente teve dados, inclusive do início da pandemia, de aumentar bastante a audiência da TV aberta, porque as pessoas estavam em casa, né? Mas talvez uma crise na produção, né? Da dificuldade de produzir, enfim, tiveram que reprisar novela e novelas que tiveram boa audiência, mesmo que imaginávamos que não ia acontecer, enfim, ver a mesma novela que eu recém viu, ver de novo. Mas acho que elas estão tendo que enfrentar um caminho que vai ser esse caminho para 2022, de um suposto novo normal, de que vão fazer com essas mudanças. Talvez tenha menos a ver com a pandemia e mais com umas coisas inesperadas, como saída do Thiago Leifert, Mion na Globo, Luciano Huck no domingo, que acho que é a unanimidade do ninguém gosta, né? Não é tanto ninguém gosta dele, mas ninguém gosta dele no domingo, né? Pelo menos o que ele tá fazendo, que vai saber quanto que vai durar. Mas eu vejo também um outro caminho da Globo investindo em coisas. Por exemplo, eu não consigo entender como que investem num programa em 2021, num programa como aquele da Fernanda Gentil, sabe? Frente a tudo isso que a gente falou nessa live, né? Linguagem de internet, novos públicos, e vamos fazer um programa. Tá na cara, não precisava nem ver para saber que não ia ser legal, sabe? Então é meio louco. Talvez eles estejam todos fazendo as mudanças meio atropeladas, né? Sem grande planejamento e estejam dando uma bola fora. Mas para mim a grande expectativa é o que vai ser do Faustão, né? Quem são as pessoas como nós, imagino que vocês também, né? Que desenvolveram essa ligação afetiva com o Faustão, então loucos para ver, né? O que vai acontecer ele lá num programa diário, né? Talvez remetendo, né, ao seu passado ou não, enfim, né? Será que a gente vai ter um pouco do Faustão Perdidos na Noite, né? Um Faustão tem um pouco essa mística, assim, né? Essa coisa meio mitológica de um Faustão não domesticado pela Globo. Será que isso vai voltar ou não? Um pouco eu acho que vai ser a forma do Faustão se soltar para encerrar sua carreira da forma que ele sempre quis. Uhum. Com carta branca, sem se importar com a audiência, eu o faturamento está segurado, tá tudo ótimo, e ele vai fazer o que ele sempre quis, da forma que ele queria até na Globo e não podia, né? Maura, agora, só respondendo, Maura, 44 anos. Eu. Filho, a gente lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tanta geração Y. Com a Zilca. Com a Zilca, com a Jandira. Fala aí, Hack, a gente não te ouviu, fala aí de novo. Falhou ali, alguém ouviu o Hack? Eu não vi.
Não deu Hack, você Eu tem que tenho liberar 27. o microfone. 27 que a senhora contribui com a Previdência, né? Ô, A senhora Maura, tem 27 anos de contribuição, né? Vocês não estão me ouvindo? agora estou ouvindo, estão ouvindo. Ô, Maura, Oi. a gente sempre, antes de finalizar aqui, o Reinaldo e o Hack, a gente faz as considerações, né? Eu queria, antes, de uma forma sucinta, agora falando com a Maura professora, a Maura pesquisadora, fale para nós por que é importante a preservação da memória, por que é importante ter a memória aqui, às nossas mãos, sempre, para que não apenas você como profissional, mas você como Maura, pessoa física, que está ali sentada, querendo relembrar, algo veio na tua mente. Queria que você falasse isso, da importância da preservação da memória da televisão e desse país. Beleza. Ó, e aliás, além de professora, eu sou professora de História da Comunicação. Então, esse é um dos assuntos de maior interesse, assim. E eu diria que a questão é que memória é história, né? E quando a gente não conhece, aquele clichê, eu sei que é um chavão falar isso, né? Mas que quem não conhece a história tende a repetir o passado, enfim, né? E no caso da comunicação, eu pensaria, tende a repetir o passado sem saber que está repetindo, sabe? Se eu fosse pensar num contexto de comunicação, no mínimo, conhecer e preservar a história é uma forma de eu criar repertório. Estou pensando assim num ângulo, num profissional de comunicação, por exemplo. Eu conhecer o que já foi feito é no mínimo que eu tenho que fazer para eu conseguir criar algo novo, né? Quem não conhece o passado tende a repetir tudo aquilo que já foi feito. A gente acabou de falar, a gente falou bastante do Goulart de Andrade, né? Então, às vezes, o Goulart de Andrade era alguém que tinha uma produção absolutamente arrojada. Vai pegar uma reportagem dele lá nos anos 80, é muito mais maluco, num bom sentido, não tô falando no mau sentido, tem muito mais qualidade, né? Lembra cinema, porque ele dialogava muito com a linguagem de cinema, né? Do que coisas que nós estamos vendo agora. Então pega talvez um estudante de comunicação, né, nascido em 2001, como a gente brincou, não viu nada. O telejornalismo que ele conhece é o que ele vê no Jornal Nacional, né? No mínimo, esse estudante está formando na cabeça dele uma ideia do que é jornalismo bastante limitada, né? Bastante, claro, contextualizada e limitada pelo tempo, pelo espírito do tempo. O Fábio falou uma coisa muito interessante, né, dos Big Brothers antigos, né? Que a gente vê o Big Brother 1 e não acredita que aquilo não teve punição, né? No mínimo, isso nos mostra que a televisão, que a documentação da televisão, a memória da televisão, é no mínimo uma forma da gente se conhecer enquanto país, enquanto cultura, né? Enquanto sociedade, de ver coisas que hoje existem e que antes seriam impossíveis e coisas que antes existiram que hoje seriam possíveis, né? Tu, Fábio, que trabalha com essa questão de memória no canal, né? Certamente tem um acervo de coisas que a gente for pegar para ver, parece inconcebível que esteja na TV hoje, né? Assim como, ou às vezes a gente acha, né, que aquele discurso do nossa, antigamente que era melhor, né? Daí vai lá e pega, sei lá, um coquetel do SBT lá, que eu me lembro também da infância, né? Que é uma coisa. Enfim, não tô nem falando no sentido de ruim, porque hoje a gente tem esse consumo muito mais do bizarro, né, do que necessariamente do ruim, enfim. Não sei se respondi também, mas eu acho que no mínimo a gente tem que ter, no mínimo, eu falo isso, tô dando encerrando um pouco como professora, né, eu tento falar isso para meus alunos, um jornalista, um publicitário, né, um diretor de cinema, o mínimo que tu tem que ter para conseguir ser um bom profissional é ter repertório, né? Onde que eu consigo repertório? Consultando a memória. Não, respondeu sim, e eu falo isso porque é legal ouvir isso de uma profissional. Eu sempre puxo de quem é convidado falar sobre isso para que a gente reforce. A memória é fundamental, a memória é importante e ela tem que estar a acesso de todos, independente se o cara é profissional ou não. Tem que estar ali para a gente reconhecer e relembrar o nosso passado. Hack, suas considerações, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Este é o homem do texto brasileiro. Por favor, valeu, é muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, foi um prazer falar com a Maura. Muito pouco a acrescentar, porque ela é objetiva e
fala de coisas que a gente acha realmente que devem ser assim, realmente. Por exemplo, a questão da memória, como ela falou, é importantíssima. E a gente é repetitivo falando disso porque é necessário. Há tão poucas pessoas preocupadas com isso que eu acho que a gente cumpre um papel fundamental de levantar essa bandeira e falar assim, não, a memória é importante, nós vivemos num país em que ela é pouco respeitada e vamos brigar por isso. Um prazer, Maura. Muito obrigado. Vamos repetir em breve. Isso aí, prazer é meu. Reinaldo, falamos com o homem do texto, agora com o homem, o galã do texto, né? Muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui do painel. Sempre muito bom ter você aqui também. Valeu. Eu que agradeço, eu agradeço muito a Maura pela fala dela, pelas explicações, pela visão que ela tem da televisão, de mundo, de jornalismo. E assim, eu fico ansioso por um momento em que a gente consiga sair, viajar, sentar num bar, alguma coisa assim, para poder conversar com você pessoalmente, para trocar muitas e muitas outras figurinhas. Muito obrigado, Maura. Muito obrigado, Fábio, Hack. Maura, você é talentosa, mas acima de tudo também você é muito simpática. Foi uma honra falar com você, trazer você aqui para falar sobre televisão, todo o seu conhecimento. E eu vou deixar o seguinte: na descrição desse vídeo vai ter o link para a escotilha e também vai ter o link sobre Se Ver TV é Cringe, que a Maura fez para o Meteoro. A gente falou desse vídeo aqui. Então, já que você terminou de ver o painel, vai lá ver o vídeo no Meteoro. Maura, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Foi uma honra ter falado aqui com você. Muito obrigado. Eu posso só finalizar? Só quero agradecer, claro. Fábio, Hack, Reinaldo. Foi uma delícia essa conversa, assim, adorei. Sempre que quiser, estou à disposição para a gente bater papo, pessoalmente, virtualmente. Vai ser sempre um prazer participar quando vocês me chamarem, estou aqui. Pessoalmente, vamos comer uma carne de onça aí em Curitiba, contigo. Aí. Não, é só marcar que a gente junta toda a galera depois que tudo isso passar para a gente poder ver intervalos antigos, vídeo cacetada do Faustão dos anos 80, linha direta também para a gente ficar com medo. A gente está aqui com um bom acervo para se divertir, pelo menos a gente tem. Bom, e para você que acompanha o arquivo, que acompanhou esse painel, mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí. Então é importante que vocês comentem também, coloquem a opinião de vocês sobre a TV aberta. E faço aqui o convite, fiquem de olho no canal, no arquivo, porque futuramente teremos mais painéis. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.